Mais um vídeo para o site Meio do Céu, mais uma história de princesa. Essa série que eu comecei a fazer, eu vou sempre contar a história de princesas e falar um pouco sobre uma defesa que eu faço delas, porque no meu entender as princesas são a contraparte do herói e elas são muito mal faladas, porque geralmente as princesas são fofinhas, elas são dóceis, mas há controvérsias. As princesas que eu conheço das histórias não são nada disso. Elas são heróicas, são guerreiras, elas ou pela gentileza ou mesmo pela destreza, elas se mostram no mundo. A princesa de hoje se chama Chitrangada e é uma história hindu, um conto tradicional hindu que pode até fazer parte como algo tem do Mahabharata, porque é na época em que os Pandava e os Kandava lutavam. Essa história está nesse livro, Violino Cigano, da Regina Machado, que é um dos meus livros prediletos para a história, e eu vou contar da forma com que a Regina conta. Quem trabalha com história sabe que o contador tem liberdades dentro dela até certo ponto, mas a história tem que se manter firme com aquilo que ela quer dizer. Mas vamos lá. Existia um reino que se chamava Manipur. Esse reino tinha um rei. Esse rei não tinha nenhum filho homem. Ele só teve uma filha. E ele ficou muito triste, a esposa dele morreu, e ele resolveu criar aquela menina como se ela fosse um menino. Desde muito cedo, ela já foi vestida como um menino e ela aprendeu a cavalgar, aprendeu arco e flecha, aprendeu, enfim, todas as coisas que um príncipe guerreiro deveria aprender. O nome dela era Chitrangada. E a Chitrangada não era bonita, muito pelo contrário. Ela chegava mesmo a ser feia, mas, em compensação, ela era muito exímia nas artes de atirar, de cavalgar, de lutar. E ela era conhecida por todo o reino como a princesa que guerreava. Naquele tempo, como eu disse, os Pandava tinham sido expulsos das suas terras pelos Kaurava, que tomaram o reino dos primos, e os primos, os Pandava, fugiram para a floresta. Entre eles existia o grande guerreiro Arjuna, que vocês vão encontrar em muitas histórias. E o Arjuna era conhecido como o mais belo dos Pandava. Arjuna, naquela época, ele era conhecido por todos os lugares. Os feitos dele eram cantados por todos. E chegou aos ouvidos da Chitrangada os feitos de Arjuna. As garotas lá, as meninas da idade dela, do palácio, só falavam dele, como ele era maravilhoso, como era lindo, como elas gostariam mesmo de se casar com ele. Mas a Chitrangada só interessava o que ele fazia nas batalhas. E ela ficava ouvindo e embevecida com as histórias, né? Daí, o tempo foi passando e coisas terríveis começaram a acontecer, porque os Pandava tinham saído, eles que protegiam os reinos. Então vieram vários bandidos e começaram a invadir o reino de Manipur. E, nessa época, Chitrangada foi para a batalha para defender o reino dela dos bandidos. Certa tarde ela estava, pelo bosque, cavalgando, quando, de repente, ela viu um homem deitado, enrolado no seu manto. E ela não teve dúvidas. Sem descer do cavalo, ela o cutucou com a lança. Na mesma hora, o homem se levantou, armou a sua flecha em direção a ela, com muita rapidez. Quando ele encontrou o olhar zombeteiro de Chitrangada, que encarava com um riso de deboche, ele desceu a arma e disse: "Eu jamais lutarei com uma mulher, mesmo que ela se pareça com um homem." Chitrangada se enfureceu na hora. "Com certeza você não é do meu reino, senão saberia que eu luto melhor do que qualquer homem. Quem é você?" E ele disse: "Meu nome é Arjuna," tranquilamente. "Arjuna, o Pandava?"
banido do seu reino, o grande herói de quem eu tenho ouvido tantas aventuras. E ele disse para ela, sou eu mesmo. Ela prendeu até a respiração, o coração dela disparou. E ele respondeu, olha, eu sou Arjuna, mas se você pretendia lutar comigo, pode desistir. Eu não vou lutar, eu decidi viver ermitão na floresta por 1 ano e eu não vou lutar com você, nem com as suas armas, nem com seus encantos de mulher, você seria capaz de me vencer. E, dando um sorriso irônico, ele se embrenhou pela floresta e se foi. Naquele momento, Chitrangada perdeu a noção de tempo, a razão e tudo. Ela não sabia o que estava acontecendo, um redemoinho de fogo tomou conta do coração. Ela pegou o cavalo e galopou rapidamente para o seu palácio. Chegando lá, ela entrou nos aposentos que eram da mãe, onde tinha um baú cheio de roupas da mãe, arrancou as roupas de homem e tentou se vestir com aqueles sares coloridos, colocou pulseiras, se arrumou muito. E quando ela olhou no espelho, ela estava horrorosa, horrorosa, horrorosa. Pobre Chitrangada. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela dizia, mas como que ele diz eu posso encantá-lo de alguma forma? Eu sou muito, muito, muito feia. Nessa hora chegou a serva dela, que tinha criado desde pequena, e disse, mas minha princesa, o que está acontecendo? Eu nunca te vi assim, nenhum inimigo conseguiu deixá-la assim. Você é a mulher mais corajosa e brava que eu conheço. E ela disse, é justamente essa bravura e essa coragem que não vão me ajudar nada agora. É o que menos vai me ajudar com o homem que eu amo. E aí a serva entendeu e disse, eu posso ajudá-la. Faz o seguinte, vai até o templo da deusa do amor e diante do altar dela se derrame e peça de coração que ela a transforme numa mulher bela, por 1 ano que seja. A princesa parou de chorar e no mesmo momento se dirigiu para o templo que ficava na beira da floresta. Lá não tinha ninguém. Ela ajoelhou-se diante do altar e com a cabeça voltada para o chão, ela disse, por 1 ano apenas, eu quero ser jovem e muito bonita. Enquanto ela repetia o desejo sem cessar, ela foi se deixando embalar pela cadência da sua voz, pelo perfume das flores do templo, do incenso, e acabou adormecendo. Quando um raio de sol acordou na manhã seguinte, ela abriu os olhos devagar e demorou um pouco para entender onde que ela estava. Aí a primeira coisa que ela sentiu foi uma alegria. Uma leveza envolvia seu corpo e ela nem sabia por quê. Quando ela apoiou a mão no chão, ela olhou. E que mão era aquela? Uma mão pequena, delicada e branca, cuidada como de uma donzela do templo. Maravilhada, ela demorou para se acostumar até que ela conseguiu achar um espelho de águas e olhou. E aquela jovem que ela viu refletida na água era encantadora, suave, como um botão de rosa na primavera. Ela era a mesma, era ela. Daí, ela ficou tão feliz, que do peito subiu um canto de alegria. E que voz maravilhosa era aquela! Não era mais aquela voz áspera que ela tinha se acostumado. E ela foi se embrenhando na floresta a partir do templo, com o coração cheio de esperança. E logo ela encontrou Arjuna, sentado numa clareira meditando. Os sons dos guizos das tornozeleiras dela anunciaram a sua presença e Arjuna abriu os olhos. E aqui o texto diz o que aconteceu naquele momento, nenhum contador de histórias seria capaz de relatar direito. As juras de amor que eles trocaram, extasiados um com o outro, ficaram gravadas para sempre na terra daquele chão, no céu azul daquele céu. Para sempre queriam ficar juntos e desejaram que o tempo parasse. Mas como sabemos,
o tempo não para. E o tempo não parou. A Juna disse que a princesa disse a Juna que ela se chamava Jaya. E com esse nome ela encantou como uma fada e amou como uma mulher durante dias, semanas e meses. Ao mesmo tempo, enquanto ela vivia cada dia com uma felicidade muito intensa, ela não se esquecia que o ano se escoava e que o dia do seu prazo final se aproximava. Até que, sabemos, esse dia sempre chega, e o dia chegou. E quando a Juna acordou, Jaya não estava ao seu lado. Lá fora ele ouviu vozes e saiu da caverna onde eles moravam, né? E aí ele percebeu que vinham várias pessoas a pé e a cavalo, camponeses, soldados, procurando a princesa Chitrangada. Eles traziam um enorme cavalo negro, que era o cavalo dela, e sobre a sela tinha as roupas de homem, as armas, o arco, a flecha. Ele perguntou: o que fazem aqui? E eles responderam: desde que a nossa princesa desapareceu, os bandidos têm incendiado nossas aldeias, nossos campos. Nós precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais, antes que eles cheguem à capital do reino e tudo termine. Só ela poderá salvar-nos, como sempre fez antes do seu desaparecimento. Ele não conseguiu terminar de falar, pois um minuto depois, aquela multidão foi tomada por um murmúrio e eles olharam na direção da gruta onde eles viviam e de lá saía Chitrangada. E eles disseram: Chitrangada, princesa, finalmente a encontramos. A Juna virou-se e viu aquela mulher horripilante, ossuda, desengonçada, vestida com um sari dourado. Quem é você? Ele perguntou. Nessa gruta eu vivo com Jaya, minha esposa. Onde ela está? E com uma voz grave e áspera, aquela sua voz de antes, Chitrangada respondeu: ela continua viva no fundo do meu coração. E sem dizer nada, olhou a Juna com os olhos negros e brilhantes que iluminavam o rosto de Jaya e correu para o seu cavalo. Vestiu as roupas de homem que esperavam, saltando sobre a sela. E Arjuna lembrou-se daquela mulher guerreira que um ano antes o havia desafiado, cutucando seu pé com a lança. A princesa esporeou o cavalo, saiu em disparada, enquanto as pessoas a aclamavam. Arjuna, na mesma hora, montou o cavalo dele também e a seguiu. E juntos combateram com bravura e derrotaram todos os exércitos dos bandidos. Nas aldeias, o povo começou a festejar e festejaram dias e dias seguidos com danças e cantos. Enquanto a Juna e a princesa retornavam lado a lado pelo caminho, chegaram à beira da floresta onde tinham vivido por um ano inteiro. A Juna entendeu que continuava a amá-la e estendeu a mão para que juntos entrassem na floresta. A princesa Chitrangada sorriu, com os mesmos olhos negros e brilhantes que a Juna conhecera no rosto de Jaya. O que resta de mim, da bela mulher que viveu na gruta com você, é o mais importante. Aquilo que está guardado dentro do nome Jaya, que quer dizer vitória. E naquele momento, Chitrangada não era mais tão feia assim. Que seja honrada Chitrangada, que sejam honradas todas as mulheres guerreiras, belas, por fora ou não, e que a deusa, a mãe, nos guarde e nos acompanhe. Que assim seja e assim será.